Boa noite para você que está ligado no som da Rádio Vox FM 98,3, acompanhando também nós nas redes sociais. Olha, a apresentação do livro Titase Sempre Te Parle Mai, a palestrante Kátia Dalmolin, ela que vai fazer essa palestra em seguida aqui na Câmara de Vereadores do município de Nova Bassano. Nós vamos acompanhar, inclusive vamos transmitir ao vivo para os ouvintes da Rádio Vox FM. Nesse momento já estamos com a a diretora Firleia do colégio do município de Nova Bassano, que vai fazer a abertura do evento então. Boa noite. Em nome do presidente da Venoba, o senhor Juari, que daqui a pouco vai estar entre nós, quero saudar a todos, agradecer a presença de cada um, em especial do senhor prefeito, Ivaldo, vice-prefeito João Paulo, presidente da Câmara, Antoninho, demais vereadores aqui presentes, secretários municipais, enfim, a diretoria, os associados da Venoba e a comunidade bassanense que aqui está. É um prazer imenso para a Venoba estar aqui mais uma vez, podendo proporcionar um momento único e especial essa noite com a Kátia, a quem também queremos saudar, Kátia Dalmolin, que conhecemos o ano passado, quando esteve aqui com o Liarte Pervia, e aí fez surgir a Venoba, a partir da vinda do grupo, que veio a Nova Bassano, assim como a comitiva, o síndaco, para comemorarmos juntos o Gemeládio, a renovação do Gemeládio entre Nova Bassano e Bassano del Grappa, este que é o Gemeládio mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Isso fez a Venoba surgir. Isso ajudou a nossa comunidade a relembrar, reforçar, renovar, valorizar as nossas origens, a nossa cultura, a nossa língua, nossos hábitos, nossos valores. De lá para cá, muitas coisas já foram acontecendo. De lá para cá, nos aproximamos sempre mais, trocamos Nova Bassano e Bassano del Grappa, informações, livros, documentos, trabalhos dos alunos das escolas, como esses que aqui estão, e a Kátia nos trouxe, vindo dos alunos da Escola Bela Vites, lá de Bassano del Grappa, que são desenhos e são cartas direcionados à Kátia e aos alunos que também daqui se correspondem do Colégio Colbachini. De lá para cá, a Venoba tem intensamente promovido ações visando esse resgate da cultura, visando a valorização dessas nossas origens. Em abril, uma comitiva encabeçada pelo senhor prefeito esteve na Itália. Agora, setembro, outubro, uma comitiva da Venoba também esteve lá. E agora, com muito prazer, nós acolhemos a Kátia nesse momento ímpar que dá continuidade a esta aproximação entre as nossas cidades, entre as nossas escolas, entre as nossas comunidades. Então, Kátia, receba com todo o nosso carinho a acolhida do povo de Nova Bassano, a ti representando o Liarte Pervia, representando Bassano del Grappa aqui na nossa cidade. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada, Firleia. Eu me sinto um pouco em casa, né, em Nova Bassano. Vejo tantas pessoas aqui que eu conheço, outras tantas que eu não conheci nesses dias, né, hoje, que a gente também teve a oportunidade de passear um pouco por aqui. Conheci algumas pessoas no ano passado, outras em maio, outras agora, quando pouco tempo atrás estiveram ali conosco, com o Arte Pervia. Mas o objetivo de eu ter retornado para Nova Bassano, que eu fiquei com a questão do documentário e do livro no coração, né? De ter vindo para cá, ter vendido o livro. A gente não teve tempo de fazer um trabalho, de mostrar para vocês o que é o livro, o que essas pessoas sofreram, como sofreram, né? Nesse período. Então, eu tinha isso como uma coisa muito importante para mim. E eu me organizei em maneira de retornar em todos os municípios por onde o Liarte Pervia passou, que hoje eu faço parte também,
podendo contar um pouquinho para vocês desse período tão difícil que foi a época que eu chamo que não se podia falar o italiano. Então eu proponho para vocês na noite de hoje um pequeno documentário de 17 minutos que dá uma introdução desse período histórico e depois a gente conversa um pouquinho. Aí eu vou contar algumas histórias, se alguém quiser participar, pode participar, deve participar, com as memórias e as histórias de vocês, porque é isso, eu estou aqui por isso, para ter uma troca de informações com vocês. Tá bom? Então eu proponho inicialmente um pequeno documentário de 17 minutos e depois a gente retoma para conversar um pouquinho. Como era proibido falar, era proibido ter coisa italiana. Isso cria um pânico nas pessoas. E prenderam nós todos, por causa que nós estávamos cantando italiano. século XIX, os camponeses italianos embarcaram para o Brasil com o sonho de conquistar novas terras, onde teriam uma vida digna e próspera. Uma viagem sem volta para o novo continente, onde começa a ser contada a história dos nonos e nonas italianos. A 19 de março de 1877, parte de Porto Alegre a primeira turma de russos alemães, a qual foi confiada aquilo que nós mais tarde chamamos Quarta Colônia. Quando os italianos chegaram na região em massa, né, porque a imigração italiana esparsa ou voluntária já existia na região, em algumas poucas pessoas de origem italiana já existiam, foi a partir de 1878. E o grosso dessa população vinha para ser agricultor, vinha para trabalhar na terra. Por isso a busca de colônias ou de propriedade da terra. Mas muitas pessoas que vieram tinham experiências urbanas e de outro tipo que não as da agricultura. É por isso que elas não demoram muito tempo para abandonar a área rural e se deslocarem para cidades, especialmente Santa Maria, que na época era o núcleo urbano maior que existia na região. As turmas de italianos que vinham chegando nas três primeiras colônias, que são hoje Garibaldi, Bento Gonçalves e Caxias, acharam por bem desviar algumas turmas para este núcleo que chamavam russo, de Santa Maria da Boca do Monte. E a primeira turma desviada para este nosso núcleo foi aquela chegada a 11 de janeiro de 1878 em Rio de Janeiro. Os agentes de imigração prometiam uma viagem com passaporte direto para o paraíso na Terra. Ao chegarem, os colonos recebiam lotes demarcados, abriam clareiras e organizavam as primeiras roças. Em primeiro lugar, a necessidade que tinham os italianos, cuja nação recentemente estava unida numa Itália sola, depois de muitas lutas, que precisavam de fato sair porque havia uma superpopulação e necessidade mesmo de sobrevivência. Agora, da parte do Brasil imperial naquele tempo, a necessidade era imigração para São Paulo e as grandes fazendas, porque ia ser abolida a escravidão. E aqui no Rio Grande do Sul, fronteira, onde tinha sido recém-acabada a Guerra do Paraguai,
A necessidade era colonização. Então aqui nós podemos perceber, em primeiro lugar, que é preciso uma associação que congregue as pessoas de uma mesma etnia, que sirva de amparo, que sirva de proteção, e ao mesmo tempo há a preocupação de manter boas relações com os poderes constituídos. Ou seja, nós estamos vivendo um processo comum em qualquer população de origem étnica diferente da local. Na Primeira Guerra, isso precisa ser referido, a Itália ficou do lado dos aliados contra a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial. Portanto, não havia problema nenhum, porque o Brasil era simpático aos aliados e estava tudo em casa. Só que nesse interregno entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial aconteceram algumas mudanças no mundo, não só do ponto de vista econômico e político, mas especialmente do ponto de vista ideológico. Ao término da Primeira Guerra Mundial, começam a crescer em diversos países as ideias de cunho nacionalista. E essas ideias se espalham pelo mundo e crescem. E são essas ideias que vão gerar movimentos políticos como o nazismo, o fascismo. E aqui no Brasil, na Espanha, em Portugal, vão gerar regimes políticos, para dizer o mínimo, fortes, para não dizer ditaduras. Que as autoridades brasileiras, elas sempre deram muita atenção para as atividades, por exemplo, nazistas nos anos 30 aqui. A gente tem uma famosa situação, criada em 1937, dia 1º de maio de 37, que inclusive está nos livros das autoridades policiais, um famoso desfile, uma famosa festa nazista no campo do Renner, em Porto Alegre. A gente só não pode esquecer que naquela festa estava presente o governador do Rio Grande do Sul, o comandante da região militar do Rio Grande do Sul, e que aplaudiram essa festa. Alguns meses depois, de repente, o governo brasileiro resolveu mudar. A nacionalização ocorre em 2 níveis. Em 1938, na educação, quando as escolas particulares adotam somente o português para o ensino. O segundo momento é repressivo, está ligado diretamente à ditadura do Estado Novo e após 1942 voltou-se contra tudo que fosse relacionado à Itália, Alemanha e Japão, os países do eixo. Em primeiro lugar, um lado bom, que foi até que, enfim, se começou de fato a estudar e a ensinar o português nas escolas, que é aquilo que se chamou nacionalização. Que, por exemplo, nas colônias alemãs, apesar de estarem 50 anos antes, havia muito pouco. Nos lugares interior, assim, nem se falava o português, Houve um lado bom. Do outro lado, houve esse excesso. Como é que iriam aprender um pobre velhinho ali de 80 anos, ter que ir na polícia, novamente refazer papéis, colocar que capital tinham, e mais isto e mais aquilo, que seria um espólio de guerra, como eles diziam, Um susto desnecessário. Compreende os anos de 1937 a 1945, Getúlio Vargas exerce uma política nacionalista que glorifica o trabalho e o novo cidadão que construirá uma nação forte. Getúlio tinha sua imagem fortificada e glorificada. Era o grande líder, considerado o pai dos pobres. Ele é um Estado claramente autoritário, mas ele em nenhum momento ele exclui de forma absoluta, digamos assim, pessoas que não se enquadram em tese naquilo que ele considera o ideal. Então, não há uma exclusão, por exemplo, pelo sangue, pela descendência em si, pela biologia,
né, como se fazia no nazismo. Evidentemente, quem é estrangeiro, se já não é tolerado nem o nacional pelo seu regional, imagine-se alguém estrangeiro. Então, esse viés de percepção das coisas, que vê na diversidade cultural um inimigo, algo negativo, que precisa ser destruído e tanto quanto possível esquecido, que vai reforçar, digamos assim, a atuação policial, e que com o Estado Novo se criam as condições políticas ideais, porque todo aquele que se opõe ao Estado Novo é um inimigo da pátria, portanto pode ser descartado sem maiores problemas. Com a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados e, portanto, contra a Itália também, essa situação se radicalizou. A construção de uma identidade brasileira pelo Estado Novo obrigou muitas empresas e instituições a modificarem seus registros. Tinham que abrasileirar seus nomes. Entre as muitas mudanças ocorridas em Santa Maria e na Quarta Colônia, um dos casos registrados foi o do núcleo de Nova Udine, que recebeu o nome de Ivorá. Tinha algumas pessoas que eram contra os italianos aqui. Então eles avisaram o capitão que nós estava cantando italiano. Terminou o baile e coisa. E aí ele veio com a escolta, tinha 16 soldados, e prenderam nós todos, por causa que nós estávamos cantando italiano. Né? O local da prisão era ruim, muito molhado, a pedra, ferro, vertia água na parede e não dá para ficar de pé. Tinha que ficar curvado porque o forro era baixo. O monumento foi derrubado na época da Segunda Guerra. Foi em 43 e foi derrubado o monumento. Ali eles, como era proibido falar, era proibido ter coisa italiana. E não era só italiano, alemão também, né? Os alemãos, o que tinha, eles passaram trabalho naquela época. Uma grande história. Para nós representava um símbolo de amor pela pátria. Isso gera nas pessoas um sentimento de profunda insegurança, né, porque não sabe o que pode acontecer. Dizer-se brasileiro, ter nome brasileiro, ter nascido aqui, ser eleitor, ser a favor do governo não é garantia suficiente para não ser atacado. E isso cria um pânico nas pessoas. Chegou numa venda ali no boliche e pediu um trago, mas em italiano. E tinha uma autoridade e disse para ele: deslava essa boca, que tem uma boca suja. E ele disse: não, sim. Disse: eu não vou lhe levar preso porque o senhor não tem capacidade de me acompanhar. Mas o senhor não vai sentar, o senhor vai ficar de pé, vai tomar o seu trago de pé, de castigo. Politicamente, na década de 40 em Santa Maria, nós não temos partidos políticos. Né? Mas é claro, isso não quer dizer que nós não tínhamos as posições dos integralistas, dos comunistas, que estavam escondidos, porque exatamente naquele momento nós tínhamos um Estado forte, um Estado que não permitia ações políticas. E nós tínhamos como intendente Antônio Xavier da Rocha, que inicia uma modernidade.
E é nesse momento também que nós iniciamos uma urbanização, que nós temos o apogeu da classe ferroviária. A perseguição deles era contínua naquela época. Eles não tinham sossego, foram proibidos, não se podia jogar, não se podia cantar. Mas, de qualquer forma, há todo um discurso que a mídia reproduz e que a produção intelectual da época reflete nos jornais e em todos os meios de registro, e que transforma o italiano, outra etnia, num inimigo público dentro do Brasil que precisa ser destruído. Por isso, alguns grupos mais revoltados ou mais afoitos saem apedrejando as casas dos moradores, saqueando lojas, batendo nas pessoas, quer dizer, porque é preciso acabar com o inimigo que está aqui dentro. A partir de 1942, foram baixadas instruções pelo chefe de polícia do Rio Grande do Sul, tenente-coronel Aurélio da Silva Pi, proibindo várias ações de italianos, alemães, japoneses e seus descendentes, como estas. Ser preso ou ser acusado por uma autoridade qualquer de ter cometido um ato ilícito é alguma coisa que se transforma numa tragédia na cabeça das pessoas. E é por isso que as pessoas até hoje, quem viveu isso, na maior parte das vezes se recusa a falar. De um lado nós temos ainda aquele sentimento do pânico, da insegurança, da falta de proteção, né, do abandono total em que elas se sentem, e de outro lado, essa noção, que é um pouco moral, ética, né, de que eu fui transformado num criminoso. Eu quero fazer uma saudação para o Darlan aqui, o nosso técnico, né, que está transmitindo ao vivo, e com certeza as primeiras pessoas que estão assistindo são meus pais lá em São João do Polese, então vocês me permitem, e os nossos amigos na Itália também. É importante essa participação, e isso que vocês fazem também, porque permite a tantas outras pessoas que não podem estar presentes fisicamente aqui, de acompanhar através dos meios de comunicação, como foi feito o ano passado com a Arte per Via. Várias pessoas me disseram de todos os cantos do Rio Grande do Sul, a gente viu vocês pela internet, então hoje é a coisa mais fantástica que pode existir. Muito obrigado, Darlan, pelo trabalho de vocês. E a Marli também, que é a parte técnica aqui. Vocês viram esse pequeno documentário, ele foi realizado com o incentivo da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, juntamente com esse livro. Em 2004, 2005, tá? Foi a primeira parte, quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com essa questão em Santa Maria, que se chamava Mordaça Verde Amarela. O ano passado, só por curiosidade, depois a gente já vai mostrar para vocês, foi lançado esse aqui na Itália, o Ti Tasi Sempre Ti Parli Mai, que é com S, porque é em italiano. E esse que vocês já conhecem, quem não conhece, a gente vai ter à disposição ali depois para vocês verem. Então, esses são os 3 livros que, se quiseres deixar, Marli, eu faço tranquilamente, não tem problema. Se tu quiser, sim.
Então, assim, esses são os 3 livros, mas por que ti tasi sempre ti parli mai? Alguém quer arriscar, quer dizer alguma coisa? O porquê talvez eu tenha escolhido esse título? Tasi. O que significa em dialeto ou em italiano? Tacere. Stare em silêncio. Não falar. Porque vinha... Pode passar, Marli, faz favor. Porque vinha repetido para as crianças, dos adultos para os filhos, né? Titase. Não fala. Se tu não sabe falar, não fala. Não sabe falar o português, não fala. Fica quieto. Mas eu quis representar de uma maneira um pouco poética esse titase sempre também os silêncios, porque acreditem que tem muitos silêncios sobre esses episódios. Hoje mesmo nós estávamos conversando e falando sobre, não se podia falar o talhã, mas além desse não se podia falar o talhã, muitas vezes é difícil fazer um passinho a mais e lembrar outras coisas que nos fazem mal. Porque muitas vezes muitas pessoas foram perseguidas, foram presas, foram torturadas. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, assim, ficou conhecido como o período que não se podia falar o talhã. Porque os nossos pais diziam, é feio falar o talhã. Querem ver? Quantos de vocês ouviram, levantem a mão, dentro de casa falar o talhã? Quantos? Levantem bem. Se olhem em torno, por favor. Quase todo mundo. Quantos de vocês falam o talhã? Não, tem bastante, tem bastante. Prefeito, parabéns, tem bastante. Ó. Mas vocês aprenderam em casa e continuaram falando? Ou depois, quando criaram a consciência que era importante preservar a língua, começaram a falar o talhã? Iris... Tu é outra situação, né? Porque tu escreve em italiano, então assim, a citação, que é uma coisa mais difícil ainda, escrever em italiano é completamente difícil, porque o italiano, tu pode confirmar se é verdade ou não, o italiano é falado, é muito difícil escrevê-lo, né? Então assim, quase todo mundo me disse, não, depois, porque eles diziam pra gente, é feio. Na verdade, não era porque era feio. Na verdade, estavam nos protegendo. É porque era perigoso falar. E agora eu vou mostrar para vocês o porquê. Outra pergunta. Quem de vocês tentou fazer cidadania italiana ou tem a cidadania italiana aqui? Ok. Nesse caso, me digam se é verdade ou não, a gente precisou... apresentar um documento de não naturalização de quem veio da Itália. Conferem? Que é um documento, aquele famoso que vem de Brasília, que demora bastante para vir, aquele documento lá. Se o meu bisavô, nessa época, fosse naturalizado brasileiro, eu, ou vocês, nesse caso, não poderíamos ter a cidadania italiana. Então, vocês imaginam que não é tão longe da gente essas histórias que eu vou contar para vocês. Aconteceu alguns anos atrás, poucos anos atrás, na verdade. Pode passar, Marli. Eu começo de trás para frente. Eu começo do dia 18 de agosto de 1942 para mostrar para vocês o que aconteceu, porque eu acho que é o episódio mais marcante de toda essa perseguição. Pode passar. Prestem atenção, no dia 15, 16, 17, até o dia 19 de agosto, quantas pessoas foram mortas por causa dos navios brasileiros que foram afundados nas costas do Brasil. E o que acontece em todo o Brasil? Pode passar, que tem outro embaixo, obrigado. Praticamente, as pessoas dizem olho por olho, dente por dente, né? Vocês, alemães, italianos, japoneses, no caso, alemães, afundaram nossos navios, mataram os brasileiros. Nós, brasileiros, temos o direito de fazer a mesma coisa. E o que é? O que eles fazem? Saem para a rua, e esse é uma das reportagens do jornal A Razão. Pode passar. Do jornal A Razão, que diz: já não é possível tratar com um sorriso aqueles que nos apunhalam pelas costas.
Cabe a todos os brasileiros levantar o espírito à altura dos acontecimentos e continuar vigilantes. Nós temos obrigação de denunciar quem está nos tratando mal, quem está falando em italiano, quem está cantando em italiano. Então essas pessoas viviam em uma guerra psicológica, porque o inimigo estava atrás da porta. Não era muito longe. Algumas, pode passar, Mari? Algumas, jornal, o Cruzeiro, né? Algumas notícias assim da guerra, algumas propagandas da guerra. A identificação, pode passar? A identificação da onde é, porque como eu não faço esse trabalho só aqui, então a gente, para ter uma ideia de onde é o Rio Grande do Sul, de onde é, né, localização das primeiras regiões de imigração italiana, pode deixar aqui. E essa é uma das reportagens que vocês vão ver nos jornais de Santa Maria nessa época, que eu acho muito significativa. E vamos analisá-la juntos. Ele está dizendo, esse jornalista é o dono do jornal A Razão, só que ele usa um pseudônimo de Paulo Mendes, ele é Clarimundo Flores. E ele tem uma posição política muito forte nessa época. Ele diz que os italianos falam uma língua e não querem aprender o português. Não fazem questão de aprender o português. Vocês não acreditam? Então peguem, está dizendo ele, pegam o ônibus, vão até Silveira Martins, desçam e veem que dentro do ônibus, nos bares, nos cafés, nos restaurantes, todo mundo fala uma língua que ninguém compreende. E aqui embaixo, no final, tem escrito em algum lugar que parece, dando a impressão de que o veículo corre por terras mussolinianas. Porque Santa Maria é a brasilianidade. Silveira Martins, que é onde chegaram os primeiros imigrantes, é representado pela terra de Mussolini. Pode passar, Maria. Obrigada. Não contento. Como é isso? Não contento. Essa reportagem eu acho que é a mais fantástica para entender o pensamento do jornal nessa época, né? A mais importante de todas. Ele está descrevendo a minha comunidade, uma comunidade perto de onde eu moro. Ele está dizendo que nesse lugar ele foi visitar, olhou o ambiente, os métodos de trabalho, o espírito religioso. E ele está convencido de que o colono não tem os benefícios da evolução. Por quê? Porque o gringo come só radite e tocinho. Daí, ele diz que o trabalho é muito dispersivo, é muito triste, a alimentação é escassa, a higiene não existe. O que acontece? Eles são miseráveis e, claro, não tem distrações, eles se trancam no quarto da casa e começam a tomar cachaça. Eu acho que ele confundiu um pouco a cachaça com o vinho, porque se fosse o caso, o gringo toma o vinho e não toma cachaça, só para descontrair um pouco, mas nesse caso ele está falando da cachaça. Mas a parte que me interessa mais é que ele nos chama porque são os nossos, está falando dos nossos antepassados, estrábicos, surdos, cegos, mudos, imbecis, cretinos, incapazes de que a colônia está cheia. Não faltou nada, né? Não falta nada. Mas por que ele trata essas pessoas dessa maneira? Porque ele chama até as pessoas de Vale Vêneto e de Silveira Martins de anormais. Um ambiente de cadáver. Eu estou imaginando o pessoal que eu imagino que era regado a polenta, né? Naquela época, porque polenta, vinho, algumas coisas que não faltavam, porque se tu trabalha na roça, tu precisa comer para ter o braço para trabalhar. Não consigo imaginar um ambiente de cadáveres e pessoas malnutridas. Mas por quê? Porque ele quer dizer que se essas pessoas têm todos esses problemas mentais, segundo ele, elas são fáceis de manipular. E o fanatismo político pode entrar facilmente. O fanatismo político, ele entende o fascismo e o integralismo. Então era aqui que ele queria chegar, não todo o resto da reportagem. Então a gente pode pegar só essa palavra, o fanatismo político. Ok? Pode passar, Marli, obrigada. O que acontece? Esses navios são afundados nas costas,
na costa brasileira, as pessoas saem nas ruas. Em Santa Maria, por exemplo, quem conhece Santa Maria, a aviação férrea de Santa Maria, mais de 600 pessoas se reúnem, fazem um comício na aviação férrea de Santa Maria, sobem a Avenida Rio Branco, destruindo, quebrando, torturando, queimando qualquer coisa, desculpem o termo, que venha identificada como não brasileira. Por coisa, a gente pode dizer pessoas, bíblias, documentos, fotografias, qualquer tipo de objeto, empresas, casas. Teve um episódio de uma pessoa que foi colocado um buçal, e foi chicoteada, fizeram ela trotear no centro, caminhando no centro de Santa Maria. Um dos episódios que me marcou, para a gente ver como é a memória das pessoas, né? Uma senhora me disse, eu me lembro, parece que eu estou sentindo o perfume do centro de Santa Maria. Eu disse, mas como perfume? Porque teve uma loja de perfumes, a Casa Hermann, que foi completamente destruída nessa época, completamente destruída. E o que acontece? As pessoas parecem sentir o perfume, porque exalou o perfume por todo o centro de Santa Maria. Das garrafas, né, das confecções de perfume que foram quebradas naquela época. Então, assim, 600 pessoas saem nas ruas, quebrando, destruindo, mais de 40 empresas foram quebradas. Mas não era qualquer empresa. É óbvio que eles escolhiam onde ir. Por quê? Porque o pessoal que estava em Silveira Martins desce a serra e começa a trabalhar em Santa Maria. E as empresas mais prósperas estavam nas mãos dos italianos e dos alemães. Existe a empresa Cirila, que reabriu há pouco tempo em Santa Maria, que fazia a famosa gasosa, né? Eu acho que todo mundo o conheceu, pelo menos uma vez experimentou a famosa gasosa. Não da Cirila, mas não é propaganda, mas nessa época foi quebrada, completamente destruída. Agora eles reformularam, refizeram a empresa. Aqui está o chafariz, só um pouquinho. Aqui está o chafariz, na outra, onde foram colocados as coisas que eles não podiam destruir, então eles colocavam nesse chafariz da Praça Saldanha Marinho, que existe ainda. Mas como é que eu consigo escapar dessa situação? Tem que achar uma solução rápida, né? O pessoal está chegando. Pode passar, mãe. O pessoal está chegando. Casa Zeni de Santa Maria, que existe ainda, as casas de calçados no centro de Santa Maria. O proprietário se rola na bandeira nacional, sai na frente da empresa e diz, eu sou brasileiro. E as pessoas, quando veem a bandeira nacional, param. Frase me ficou impressa aqui dentro, de uma maneira tão forte, que eu disse, se eu fizer um outro livro, eu vou colocar esse nome. Eu quero esse nome, porque eu acho que é o resumo de tudo aquilo que eles passaram. E praticamente ele conta que eles faziam o salame, né? As pessoas saíam com o salame enrolado no pescoço, cortavam o saco de feijão. Vocês lembram aqueles armazéns que tinha tudo, uma vez que vendiam de tudo, né? Então eles subiam nas prateleiras, jogavam os foguetes para vocês. Não aconteceu somente em Santa Maria. Aconteceu em Porto Alegre, aconteceu em Florianópolis, em Joinville, em Blumenau. Se alguém tem interesse, embaixo tem os nomes dos livros onde vocês podem encontrar essas informações. Não são coisas que aconteceram somente em Santa Maria. Também, infelizmente, em Santa Maria. Aconteceram também em Curitiba, onde eles destruíram 68 casas dos súditos do eixo, porque às vezes bastava ter o sobrenome da Almolim, e eles iam lá e destruíam. Teve uma casa mascote, que se chama Mascote, que eles pararam só na frente da foto do Getúlio Vargas. Quando eles viram que tinha foto do Getúlio Vargas, disseram, opa, que os caras são brasileiros. Tá? No Ceará, em Belém, são pesquisas bastante novas, recentes. Então, assim, se está ainda pesquisando e procurando material. Por quê? Porque tem uma dificuldade enorme de conseguir material. Essa foto aqui embaixo, à direita, é uma manifestação em Guaporé.
Não é o quebra-quebra, uma manifestação apoiando Getúlio Vargas, mas para dar uma ideia de como era no período. Pelotas. Essas fotos são basicamente de empresas de alemães. Mas eu acho muito significativa, porque vocês veem que aqui tem um círculo nessa foto da esquerda, que é um policial, né? Que está ali parado, olhando tudo, sem fazer nada, deixando que a coisa acontecesse. Então, assim, destruíram, quebraram. Só que a coisa interessante, os jornais eram controlados nessa época. Então, eles tinham uma retórica basicamente igual. Pode passar, Maria. Basicamente, era sempre essa, né? Sim, teve uma manifestação patriótica, não houve nada. Se destruíram alguma coisa, aconteceu. Pode acontecer. Mas a manifestação é tudo dentro do normal. Não aconteceu nada de fora da normalidade. Todos os jornais que vocês procurarem dessa época vai dizer a mesma coisa. A retórica é sempre essa. Pode passar, Marli. Obrigada. Lá pelos dias 25, 26 de agosto de 1942, praticamente vocês veem o jornal A Razão repleto desses anúncios que dizem ao povo de Santa Maria: eu sou brasileiro ou sou filho de italianos, mas nasci no Brasil, ou sou italiano, mas servi o exército no Brasil. Justamente o povo indignado. Aí é interessante porque a maneira como eles giram, né, a fritada para poder driblar e dizer: gente, vocês por acaso quebraram sem querer a minha loja, mas tomem cuidado porque vocês fizeram uma coisa que não é legal. Estou dizendo em outras palavras, claro, mas assim, eu sou brasileiro, eu servi o exército, e sim, para que não acontecesse novamente. Então é interessante analisar isso também. O medo que eles tinham, eles fazem toda uma retórica quase justificando o que aconteceu e dizendo: vocês fizeram bem quebrar a minha loja, mas agora chega, né? Foi uma vez só. Então, assim, nos dá até raiva de ler isso, porque dizer, é uma segunda humilhação. Porque como se não bastasse a primeira de ter quebrado, eles novamente se humilham para dizer: vocês tinham razão, mas agora, por favor, nos deixem trabalhar. E o jornal A Razão nos trazem muitas desses documentos. Pode passar, Marli. Não podemos nos iludir que não existiam os partidos políticos, como o comunismo, como o integralismo. É óbvio que existiam, embaixo do pano, porque eram proibidos nessa época. Então, assim, pelo menos na minha região, tem uma dificuldade enorme de obter informações sobre o Partido Integralista. Essa é uma das poucas fotos que caiu literalmente nas minhas mãos, tá? De um casamento integralista, então quer dizer, é uma coisa muito importante. A foto fala sozinha, não precisa de legendas, mas quando tu vai perguntar para alguém daquela região sobre o movimento integralista, não sei de nada, capaz. Teve só um padre que me contou algumas coisas do tipo: sim, tinha algumas pessoas que eram integralistas, sim, parece que teve, sempre o parece, né? Parece que teve um congresso integralista em Nova Palma, mas é melhor não falar. Deixa assim. Para quê? Não vai mexer com esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque hoje todo mundo se conhece. Nova Bassano, todo mundo se conhece. E se eu falar da família do prefeito, que, por exemplo, perseguiu a sua família, não, mas hoje todo mundo se conhece, é melhor não falar. É melhor não contar, porque é sempre o filho, o parente, o amigo. Então, isso gera ainda atritos, né? Então, é sempre melhor tacere, tazi. E aí também, né, entra a questão, não vamos falar, porque gera ainda conflitos. Mas como inicia tudo isso? Em 1938, com a campanha de nacionalização de Vargas. Ele praticamente vai introduzir, entre outras coisas,
a história, a geografia e o português. Vocês veem que tem um boletim de 1939, onde ainda não tem a professora de história do Brasil e de geografia. E esse livrinho, que é fantástico, todas as crianças queriam, né? Porque representava o presidente. Getúlio Vargas é bom até não mais poder. Aí tem os desenhos com o Getúlio Vargas a cavalo, que ele era um gaúcho como nós. Então é interessante também a retórica, e as crianças queriam, então tinham que ser as melhores da classe, tinham que se empenhar, aprender o português, aprender o italiano. E falando em aprender, um senhor me deu um depoimento uma vez dizendo que praticamente ele chegou, o tadinho, um dos poucos se chamava Benito. Acho que é raro o nome ali, né? Porque eu imagino o que esse senhor sofreu nessa época. Aliás, eu não consigo imaginar. Uma das coisas que ele me contou, que ficou gravada na memória, lá pelos 6 anos de idade, que ele chegou na escola e ele disse buongiorno, bom dia, para a professora, né? E a professora disse para ele, tu não sabe falar português? De castigo, até que não sair a primeira estrela no céu. E aí ele deixou ela ali num cantinho lá, na frente de todos os colegas, e ele ficou lá, porque ele não sabia, né? Porque ele estava acostumado em casa, no primeiro dia de aula, vocês imaginam o trauma da criança, né? Isso era uma das coisas que ele contava, naquela época já rindo, né, da situação, mas que tu sentia aquela humilhação de ter sido tratado como um traidor, uma criança, na verdade. Pode passar, Marli. Então, assim, eles acabam introduzindo a parada da juventude brasileira, as caravanas de nacionalidade, pegam os coloninhos, os gringuinhos, os filhos dos italianos, 500 crianças eram escolhidas, as melhores da classe, para serem levadas a Porto Alegre na Semana da Pátria, para conhecer o verdadeiro Brasil, porque o que nós vivíamos aqui em Nova Bassano, ou o que nós vivíamos em Santa Maria, ou em Guaporé, ou outras cidades, Bento Gonçalves, Caxias, né? Não era o verdadeiro Brasil. O verdadeiro Brasil era a Semana da Pátria, era a bandeira nacional, era uma única língua, era um único hino. Então eles levam essas crianças para ficarem na casa de verdadeiros brasileiros e desfilarem durante o 7 de setembro. Formam várias professoras de 15 a 17 anos que vão para dentro dessas escolas ensinar o português, a geografia e a história, que muitas vezes, recém-crianças, eu digo, né, desculpem, de 15 a 17 anos, e que servem para acabar com as escolas que eram ainda subvencionadas pelo governo italiano. Algumas. Na minha região não tinham mais naquela época, mas existiam ainda, recebiam material e dinheiro da Itália nesse caso. Eles prendem os professores, começam a vistoriar o material escolar das crianças quando vão para a escola. Então, vocês imaginam toda essa situação que se cria através dessas leis. Eu faço um exemplo. Nova Bassano pertencia a qual município, prefeito? Nova Prata. Que ano foi emancipado? Desculpa, que ano foi? Ok. Dependendo a região, tá? Tinha o subdelegado e o subprefeito, que analisavam como eles queriam as leis. Então, não quer dizer que o que eu estou contando para você seja aplicável em todas as cidades. Pode ser que aqui não tenha acontecido quase nada, dependendo quem foi a pessoa responsável pelas prisões. Então, é importante saber isso. Para quem o município que pertencia, porque justamente se as leis vinham do presidente, a gente precisa entender aonde era a última pessoa, quem era a última pessoa que aplicava as leis. Então, muitas vezes na nossa região, de um lugar para o outro, mudavam completamente o comportamento das pessoas. Algumas eram mais perseguidas e outras menos. Claro que muita gente se aproveitava nessa época, né, gente? É inútil dizer isso para vocês, não precisa. Se aproveitavam, denunciavam, até pessoas que não... o fulano está falando em italiano. Eles iam lá, levavam para a cadeia, sem muitas vezes, nem ir procurar informações e saber se realmente era verdade. Primeiro eu te coloco na cadeia, depois a gente vê.
Em Carlos Barbosa eu ouvi uma história que é até engraçada, porque me desculpem, mas a mulher desse senhor se chamava Itália, né? E ele, quando tomava um pouco de vinho, ele saía na rua, viva a Itália! Viva a Itália! A mulher, né? Viva a Itália! Numa dessas, eles levam ele preso, porque viva a Itália. Não se podia, né? Não, chega a ser engraçado. Tem coisas que chegam a ser cômicas. Outra, em Santa Maria, praticamente, aconteceu que estavam duas pessoas jogando carta. Uma deve ter bestemeado, porque não é legal, mas basicamente a história é essa. A polícia que estava do lado ouviu, levou o cara preso. O amigo dele, não contente, porque disse, não, tu não pode levar meu amigo preso. Era o dono da usina hidrelétrica. Cortou a luz da cidade. Cortou a luz, Arroio do Sol. Cortou a luz da cidade, da localidade naquela época. Praticamente, no outro dia, a polícia foi lá e levou ele para a cadeia também. Então, assim, tem algumas histórias que, no final das contas, a gente conta um pouco como piada, mas estão nos jornais, estão na memória das pessoas, né? Para tentar dramatizar, tirar um pouco desse peso, desse argumento que eu entendo que é uma coisa muito, muito dolorida. Aqui tem um documento que está falando que eles têm que afastar imediatamente os professores de todas as nacionalidades que não são brasileiras. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, na próxima foto. Essa foto que a gente está vendo é de Tucunduva e nós entramos já num período um pouco mais repressivo, mais nos anos 40. Eu comecei em 18 de agosto de 1942, com Quebra-Quebra. Fui para 38 para explicar para vocês como é que iniciou tudo, agora eu voltei para o 40, tá bom? O que é essa foto? O que vocês estão vendo nessa foto? Ok? Ok? Anjos, primeira comunhão. Provavelmente na frente de uma igreja, né? Que a gente está vendo. A gente não está... Tem uma coisa a mais nessa foto, que está sobrando nessa foto. Eu sei que é difícil perceber, mas eu faço a propósito porque... assim. Boa, Marli. Tem um cartaz atrás. Segundo vocês, o que está escrito nesse cartaz? Podem entrar? Prego, por favor? Pode passar, Marli. Está ali o cartaz. É proibido, terminantemente proibido, falar os idiomas alemão, japonês e italiano. Os infratores são presos. Pergunta, quanto era importante a religião para os italianos? Ninguém me responde. Pouco? Onde é que eu vou colocar um cartaz proibindo o italiano, senão na frente da igreja? E, nessa época, geralmente, as missas eram em latim. Recolheram todas as Bíblias também. Então, se alguém achar livro, documento, antes dessa época, guardem como uma relíquia, porque eles esconderam tudo. Porque não se podia ter nada, absolutamente nada. E essa é a prova lampante que vocês imaginam como é que eles iam para a missa. E como é que eles faziam para comprar as coisas, segundo o que vocês acham? Quando eu não sei falar, hoje tem o telefone, não vale. Quando a gente não sabe perguntar alguma coisa, não sabe falar uma língua, como é que o que a gente faz? Os gestos, mas também tinha o bilhetinho por baixo do balcão, né? 1 quilo de feijão, porque eu não podia dizer o feijão, mas 1 quilo de feijão ficava difícil, né? Então, assim, tem todas essas situações para vocês entenderem o quanto foi importante dentro da família, dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro das associações italianas, que depois eu vou mostrar para vocês, toda essa repressão. Aqui tem uma pequena, mas muito pequena lista, pequenininha, do que eles não podiam fazer. Esse é um salvo-conduto, eu chamo a atenção que ela é fatim, e é brasileira. Mas tem o sobrenome italiano. Então ela precisa ter uma autorização para viajar de uma localidade para outra, porque era obrigatório, mesmo sendo brasileira.
Eles não podiam reunir-se. Reunir-se quer dizer fazer o filó, jogar carta, cantar, associações italianas, dançar, viajarem. Para tudo eles tinham que ter licença da polícia. Obviamente, a questão das armas, não entramos nesse discurso, ter armas, esse tipo de coisa, ok? Não podiam ter rádios. Os rádios também eram proibidos, porque muitos escutavam os programas da Itália. Jornais, bíblias, fotos, documentos, passaporte. Era italiano? As fotos dos reis da Itália, muitos tinham ainda dentro de casa. Então, todas essas coisas foram terminantemente proibidas. Foi proibido também, nesse período, o ingresso no Brasil aos indigentes, ciganos, anarquistas, terroristas, extremistas, prostitutas, alcoolizados, drogados, inválidos, cegos, surdo-mudos e com doenças mentais. Então, assim, a situação foi realmente muito, muito pesada. Eles tinham medo do quê? Quando os gringos chegavam aqui, o que eles faziam? Eles iam todo mundo para o mesmo lugar. Independentemente da localidade de onde eles vinham na Itália. Eles iam para o mesmo lugar e fundavam as colônias. Essas colônias, o governo brasileiro via como quistos étnicos. Porque se eles quisessem invadir o Brasil, fazer uma revolução ou alguma coisa, naquele momento era perigoso. Então é aquilo que eu não quero. Não me representa como governo. Era aquilo que eu tenho que combater. Ok? Pode passar, Marli, obrigada. Um documento, um outro tipo de documento identificando um estrangeiro, Baldim, pode passar. Uma portaria, que é isso que eu disse para vocês, todas as proibições também, que eles, de outras salvo-conduto, aquilo que eu disse antes, pode passar, Marli, obrigada. E essa outra é da Repartição Central de Polícia, instruções para o Carnaval de 1941. Que eles tinham que ter bem claro que ninguém usasse uma fantasia que não podia ser identificada, que usasse um uniforme, um distintivo, as cores da bandeira da Itália, não podiam entrar nos bares, não podiam cantar isso, não podiam cantar aquilo, as músicas tinham que passar primeiro por um controle da polícia, etc, 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 etc. Eu acho que vocês vão se identificar. Alguém vê o nome de Nova Bassano aí? Vocês sabiam disso? Acho que todo mundo sabia, né? Porque, na verdade, não se podia ter nomes que identificassem, obviamente, a Itália, a Alemanha e o Japão. Então, os nomes têm que ser de origem brasileira, ou indígena, ou naturalístico, ou nome de um político. No caso de vocês, fortunadamente, voltou a Nova Bassano. Poucos fizeram o inverso, voltaram para o nome de origem, né? A maioria, infelizmente. Então, a gente diz, por exemplo, perto da minha cidade tem Ivorá, a antiga Nova Udine, para ficar identificado que aquele é também um núcleo de colonização italiana. Então, no caso de vocês, é nesse período que muda o nome e que depois volta a Nova Bassano. Pode passar. As associações italianas, podia ou não podia? O que vocês acham? O que representava uma associação italiana? A associação italiana era um banco, porque mandavam dinheiro, ajudavam em caso de morte, em caso que o cara quebrava a perna, nascia um filho, morria um filho, ou um parente, mandavam dinheiro para a Itália durante a Primeira Guerra Mundial, tem vários registros, mandavam mesmo dinheiro para a Itália. Só que representavam um culto, lembra o documentário? Um culto de amor pela pátria. Qual pátria? A Itália. Então vocês podem perceber que a fachada desse prédio da Associação Italiana de Santa Maria foi totalmente mudada. Tudo que identifica o italiano como arquitetura foi tirado. Eu coloquei doado voluntariamente, entre aspas, ao governo do Estado em 42, porque os depoimentos são um pouco diferentes da versão do jornal.
O jornal diz, foram doados voluntariamente para a Associação Italiana para o Governo do Estado. Já as pessoas que estavam presentes ou outras disseram, sim, claro que a gente doou com a arma apontada na cabeça, é claro, né? Ou tu assina, não tem outra opção. Tá? Então eu coloco sempre entre aspas, porque aí fica o ponto de interrogação. Em 96, os descendentes conseguiram reaver o prédio e hoje funciona a Associação Italiana de Santa Maria. Pode passar, Maria, obrigada. Outra associação, porque os gringos são inteligentes. O que acontece? Essa Associazione di Mutuo Soccorso Umberto I e Silveira Martins muda o nome. Eu não sou mais uma Società di Mutuo Soccorso, eu sou um clube Silveira Martins. Então agora tu não pode mais me perseguir. Só que mantém os sócios, o estatuto vai ser mudado para o português, mas a função continua sempre a mesma. Mas não vai ser mais perseguida. Funciona até hoje, existe até hoje. Essa sociedade, Luigi Amadeo de Savoia Duca della Abruzzi, é perto também de Santa Maria. Vocês veem com a faixa aqui no meio, perto da bandeira, o presidente Andrea Possobon, que eu tenho um texto no livro, que ele é de Carpenedo, Vedelago, é um dos poucos italianos que chegam sabendo ler e escrever. Então, ele é muito inteligente, ele funda a associação, ele faz construir o monumento. Vocês veem aqui, essa era a localidade, não sei se vocês conseguem perceber. Com licença, vou ver se eu consigo chegar até lá. Tem só o monumento aqui, a empresa dele e a igreja. Ele consegue fazer um bazar, ser agente consular, ensinar o italiano. Então ele era o ponto a referência para a comunidade. No documentário, o senhor Possobon, que está no documentário, é um seu neto desse senhor. Ele diz, ele não teve paz. Quando eles destruíram o monumento, ele nunca mais teve paz. E logo depois ele morreu, porque ele só chorava. Porque aquilo representava a terra dele. Então, para vocês verem o sofrimento das pessoas, pode passar, Maria, obrigada. Esse outro monumento também vai ser destruído durante a Segunda Guerra Mundial, porque não podia ter nada, repito, que representasse outro país. Essa pessoa vocês viram no documentário, e eu gosto muito de contar a história dela. Por quê? Porque foi a pessoa responsável por eu ter iniciado e ter me apaixonado por essas histórias. O seu Alfredo Segabinazzi, depois de vários cafés, mates, senta, conversa, um pouco de história daqui e dali, ele foi se abrindo devagarinho. O que ele fez de errado para ser preso? Qual é a culpa dessa pessoa para ser presa? Estavam em um filó, em Dona Francisca, cantando Quel Massolin de Fiori. Até ele deu risada quando ele me contou a primeira vez. Ele me disse, sim, nós estávamos cantando Quel Massolin de Fiori, depois de dois copinhos de vinho, a gente tentava cantar em português, mas de vez em quando saía em italiano. Aí ele conseguia brincar com a situação, né? E aí entraram os milicos, como ele chamava, e não é que levaram eles em seguida, fizeram eles se apresentarem em Cachoeira do Sul no dia seguinte. Então, assim, por 8 dias eles foram presos, não sabiam onde estavam andando, 19 pessoas, não existe nenhum registro dessas prisões, dessas pessoas. Vão para Cachoeira do Sul, ficam num lugar, eu fui ver, muito baixo, tu caminha abaixada porque não consegue ficar de pé, ele era mais alto do que eu, o seu Segabinazzi, com água até o joelho, pleno inverno, que a gente sabe quanto frio é aqui, um porão praticamente, e eles ficam lá, sem que a família tivesse notícias deles, porque eles não podiam se comunicar com ninguém. Depois de alguns dias, quem ajuda essas pessoas e que ajudou muito as comunidades da nossa região foi o então, não era ainda senador, porque ele era advogado, Alberto Pasqualini, que é um ivorense, que é ali da nossa região, Santa Maria. Foi uma pessoa que ajudou muito. Então levaram cobertas, mas ele disse, tinha gente que tossia, que estava com problemas de saúde, porque vocês imaginam, com pouca roupa, com frio, com água, umidade, a humilhação, e aí
quem olhou com um pouco mais de atenção o documentário percebe a emoção dessa pessoa quando fala desse episódio. E todas as vezes eu garanto para vocês que nós sentamos em todos os momentos, ele se emocionava. Porque para ele foi uma humilhação que ele levou para toda a vida. Depois, quem não conhecia ainda, porque isso são pesquisas bastante recentes, existiram os campos de confinamento no Brasil. Não chamamos campo de concentração, porque o termo é um pouquinho mais, mesmo que o governo chamasse, né, também usava esse termo, mas é um pouco mais forte e a gente já pensa na Polônia, nos judeus, então vamos chamar de campo de confinamento para tentar amenizar um pouco o termo. Mas eram campos de trabalho forçado. E aí me remete uma pessoa que me contou de Bento Gonçalves, que eles raspavam a cabeça das pessoas, agora, quando eu estive ali, raspavam a cabeça das pessoas e colocavam trabalhar no sol, porque aí se identificava, né, como, esse aí fez alguma coisa de errado. A situação era mais ou menos, para vocês entenderem, tinha um lado negativo, mas também não era, dependendo da localidade, isso tem um texto no livro sobre isso, dependendo da localidade, na pesquisa do Renan, até o cara podia até passar bem, porque se, por acaso, em Nova Bassano não tinha um presídio, não tinha onde colocar essas pessoas, eu podia deixar na casa de um amigo, de um parente, que a pessoa ficava responsável. Então, aí tu passava até bem. Mas era sempre uma prisão. Tá? Pode passar, Marli. Tiveram mais, vocês veem todas as cidades identificadas, eu tenho a lista completa no livro, onde foram mais de 40 no Brasil. Então, são pesquisas bastante recentes, são coisas que a gente diz, puxa vida, né? Quanta coisa a gente não sabe ainda. E quanta coisa tem para descobrir. Então, assim, essa é a lista, mais ou menos para vocês terem uma ideia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas o Rio Grande do Sul ainda, por que não tem muito lugar que foi descoberto? Porque não tem pesquisas sobre isso. Não que não tenham existido, porque quando eu tive esse depoimento dessa pessoa, de Bento Gonçalves, que eu garanto para vocês que é uma pessoa que sabe muito a história da cidade, eu associei na hora com esse tipo de memória, né? Então, quer dizer, o problema nosso de pesquisar esse tipo de argumento que não tem documento. Eu tenho que me basear inicialmente na memória oral e depois ir procurar algumas coisas para complementar. E a memória oral é muito difícil de ser trabalhada, porque eu posso dizer que eu não falava ou que eu era proibido de falar o italiano, mas eu te escondo que eu sofri uma perseguição, por exemplo. Então, assim, eu te conto aquilo que eu quero que tu saiba. E isso é muito difícil para quem faz o meu trabalho, escavar nas pessoas essas emoções. Esse é o meu muito obrigado, acho que é a última, né, Marli? É o meu muito obrigado, só que deve ter, se tem das crianças, pode deixar ali. Para vocês, é um pouco do que eu fiz com o que vocês, o trabalho, o que vocês compraram ano passado, os livros que vocês compraram ano passado, ok? Como prometido. Quem não me acompanha no Face pode ver um pouco de foto, por uma questão, obviamente, de privacidade, né, gente? Não é legal eu colocar ali as fotos das vovozinhas, mas aqui a gente não consegue identificar quem são. Isso são fraldas, material higiênico sanitário, leite, tudo que uma vez por mês, uma vez cada 1 mês e meio, minha mãe ligava para a irmãzinha e pedia para ela o que estava precisando naquele momento e a gente ia fazendo as doações. Durante 1 ano a gente fez as doações. Quando terminar todo esse giro, que eu tenho ainda um pouco ainda para girar, vai ser feita a mesma coisa. Então eu continuo fazendo isso porque era uma coisa que eu prometi para mim mesma, prometi para minha avó, que não está mais aqui, que já faz muitos anos, mas porque ela me fez amar a Itália. Cantando nos braços dela, eu aprendi o Come Sorrindo de Fiori, se eu conseguir falar sem chorar. Cantando nos braços dela, eu aprendi a amar uma terra que ela nunca conheceu. Porque ela nunca esteve na Itália. Ela nunca pôde estar na Itália. A família dela vinha de Orgiano, né? De Vicenza. E ela me contava tão bem aquela cidade.
que parecia que ela estava vivendo aquela nas ruas, os monumentos. E quando eu cheguei lá e eu vi que tudo aquilo que ela tinha me contado era real, eu podia tocar, eu senti a presença dela comigo. Então, assim, eu disse, vó, se eu conseguir publicar um livro contando essas histórias, eu devo para ti. Porque foi tu que me fez ir para lá. Quando eu tinha 6 anos, eu gosto sempre de contar essa história, né? Eu tinha 6 anos e arrumava a malinha e dizia, botava 2 bonecas, tipo aquela mala que tem lá atrás, mãe, eu estou indo para a Itália. Ia, né? E minha mãe olhava para trás, minha mãe não me dava nem bola, voltava. E cada vez eu tinha sempre essa fixa na cabeça, eu tinha sempre aquela ideia fixa. Minha mãe me compra um mapa mundi. Primeira coisa que eu identifico, a Itália. Quando chegou a hora realmente de ir para a Itália, quando eu estava sentada na cama, e se a minha mãe está nos assistindo agora, deve estar chorando, porque eu já conheço a situação. Sentada na cama, ela me olhou bem nos olhos e ela me disse, tu sempre disse, mas de lá tu nunca mais vai voltar. Porque o teu coração não está aqui. E eu digo, se eu estou lá hoje, eu levei de volta o coração dos meus avós para casa. Vocês que estiveram, vocês que são de Bassano, vocês que estiveram em Bassano, podem entender o que eu estou dizendo. Porque a gente, em alguma maneira, a gente se sente responsável, né? E quer levar um pouquinho daquela terra que eles trouxeram. A Analice não começa a chorar, porque eu te olho, senão a coisa já não continua. Porque eu e a Analice, quando a gente se olha, a gente começa a chorar, a coisa é triste, eu não olho para ninguém. É só para descontrair, porque eu sei o quanto vocês se identificam comigo nessa história, né? Então, por isso, eu prometi para ela fazer esse trabalho. Por isso, depois a gente vai falar também do livro dos 33 anos do Arte per Via. Por isso foi lançado o livro, para dar alguma coisa para a comunidade. Porque é muito fácil vir aqui como italiana ou ítalo-brasileira, ou o que vocês quiserem, e levar alguma coisa. Eu quero construir com vocês, prefeito. Eu quero deixar para vocês algo. Eu espero de ter deixado um pouquinho da minha pesquisa, um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu coração com vocês. Muito obrigada. Consegui falar sem chorar. já é importante. Obrigado, Kátia. Eu convido o nosso presidente da Venoba, o senhor Juari, para que venha até aqui. Essas palavras tocam, sim, essas histórias, essas memórias, especialmente para quem as viveu, mas para cada um de nós também. Juari. Boa noite a todos. Eu cheguei na metade do caminho, infelizmente não consegui chegar a tempo para ouvir toda, mas a parte que eu consegui, ela é muito emocionante, apresenta uma história que eu particularmente não cheguei a ver, a conhecer, mas o meu pai, conversando hoje no almoço, ele dizia assim que na escola, lá em São Roque, na comunidade interior, chegou um belo dia a professora e ela disse, agora não se fala mais português nessa sala, nessa escola. Diz ele que se lembra até hoje, ele com 77 anos, que eles sentaram todo mundo na hora do intervalo do recreio, que se dizia, e ninguém fez uma palavra. E realmente, não talvez nessas proporções, mas alguma coisa existiu também aqui em Nova Bassano nesse sentido, com essa proibição. Então, nós, dentro da nossa proposta, como associação, como a Venoba, vem ao encontro daquilo que a gente quer resgatar, buscar para todos os nossos associados. Nós estamos nos encontrando seguidamente, justamente vendo vídeos, vendo palestras, coisas deste tipo que nos fazem pensar, refletir, buscar a nossa identidade para contar e recontar a nossa história. Então, nós estamos caminhando nesse sentido como associação. Então, nós agradecemos muito a tua presença e a gente quer deixar um pequeno mimo, pequena lembrança. Tem para ti
e pelo teu excelentíssimo marido. Com muito carinho vou levar para casa um pouquinho de vocês também. E tem também tem uma outra aí. Obrigada. Então fica. Tem a outra também. Então fica o nosso agradecimento especial. Eu que agradeço. Mais uma coisa. Nós, quando estivemos lá em Bassano, a gente se emocionou, a gente se empolgou, e nós acabamos cometendo um pequeno deslize. Eu não sei se você teria espaço na sua ida dessa bagagem. Não, é muito pesado. Nós, pro Gianni, para o grupo Learte, Pervia, nós esquecemos. Eles estão nos vendo, então eu vou abrir, com licença. Isto. Então vamos aqui. mostrar para eles que eu tenho compromisso de levar. É a bandeira. De levar. Nós, muito orgulho. Nós esquecemos, a gente cometeu essa gafe. Nós deixamos lá para o síndaco, deixamos para mais, mas esquecemos de deixar para o grupo Learte Pervia. Foi assim, imensamente, um erro gravíssimo da nossa parte e estamos corrigindo agora. Aproveitamos, né, para mostrar, com certeza, com muito orgulho eu levo. Ok, obrigado então. E era isso. Obrigado a todos. Convido agora o nosso prefeito municipal, que eu cometi a gafe de não chamá-lo no início para saudar a todos nós, e a nossa secretária municipal de educação também. Boa noite a todos e a todas. Em nome do executivo, quero cumprimentar primeiro a Kátia. Na tua explanação aí, há tempos atrás eu era coroinha do Nova Araçá, e as missas eram em latim mesmo. Mas como não sabia muito latim, a gente enrolava e ninguém falava nada. Então, essa explanação que tu deu aí, realmente a gente sente eu já tenho uma idade meio avançada, né? Então a gente volta atrás. Nós tínhamos o que tocava gaita aqui, ele também foi preso também porque cantava, como é um hino também, não sei se era alemão ou italiano. Então isso aí existia. E realmente a gente vê nessa explanação o sofrimento que o povo teve. E também eu sei de passagens que quando meu pai foi para lá 35 anos atrás, e tinha o prefeito de Nova Araçá também, que ele foi lá, chegou num parente direito, mas teu cunhão sumia, não sei o quê. Porque eu acho que existia o que eles falavam, que existia que o povo ia para lá de repente para pedir herança, que eles vieram de lá. Então hoje, com esse gemelagem, com essa troca entre Bassano de Grapa e Nova Bassano, essa amizade que se criou, esse intercâmbio que a gente está fazendo, realmente isso aí desapareceu. Todo mundo hoje, a gente foi lá e realmente fomos bem recebidos. A gente agradece isso aí também, que esse ano foi uma equipe, e que a gente falou em abril, agora de novo a Venobra lá. E essa associação também com o presidente que surgiu em função disso. Então, realmente, ela está assim a mil, e até o Jauri pediu também, nós estamos vendo lá também para doar um terreno onde vai ser construída a sede, através de uma emenda, que tem tudo. Então, ele está se esforçando. Então, acho que isso que tem que ser feito, resgatar essas raízes, essas coisas. Então, Kátia, muito obrigado pela tua explanação, e a todos que estão aí presentes. Então, em nome do Executivo, quero agradecer. Complementando a fala do seu prefeito municipal, nós vamos hoje entregar um livro que é uma relíquia, né? É um livro escrito por Dom Laurindo Guisardi, Das Origens ao Raiar do Século XX. São alguns exemplares que tem, e nós vamos dedicar um a você, Kátia, pelo trabalho que vem fazendo, e nós dedicamos da seguinte forma:
Estimada Kátia, dedicamos este livro como manifestação de carinho e gratidão para o fortalecimento dos vínculos entre Nova Bassano e Bassano del Grappa. Obrigada, querida, com muito orgulho. Vou fazer parte da minha biblioteca. Obrigada. Convido agora, então, para o próximo momento importante dessa noite, a Kátia, juntamente com a diretoria da PAI e do Rotary, para que venham até aqui. Tem várias. Obrigada. Ótimo, ótimo. Fantástico. Não? Na verdade, eu estou também representando, nós estamos representando o grupo Learte per Via, que esteve aqui o ano passado, que, pouco tempo, a gente teve uma troca, né, porque vocês apresentaram em Bassano del Grappa a peça de vocês. Quando foi lançado esse livro, dos 33 anos do grupo Learte per Via, depois eu quero deixar uma cópia para vocês. E eu estou representando nesse momento o grupo Learte per Via, que o presidente nos mandou uma carta para lermos para vocês. Al sindaco di Nova Bassano, al presidente della Venoba di Nova Bassano e al presidente della PAI di Nova Bassano. Cari amici, le giornate di fine settembre vissute con la delegazione giunta a Nova Bassano sono state per noi emozionanti e indimenticabili. Credo che in quei giorni abbiamo consolidato la nostra amicizia e abbiamo gettato le basi per una serie di collaborazioni e di progetti comuni che ci terranno uniti per lungo tempo. Particolarmente densa di emozioni e suggestioni è stata la serata di lunedì 30 settembre al Teatro Remondini, nel corso della quale abbiamo tra l'altro presentato i nostri volumi sui 33 anni dell'attività della Learte per Via. Come era nel nostro obiettivo e come abbiamo confermato pubblicamente in quelle occasioni, il ricavato della distribuzione del volume sarà destinato al progetto di miglioramento delle strutture delle scuole speciali Giuditta e Andrea Basso, che la PAI aveva proposto con la lettera di 21 febbraio 2019. Il libro pesa, È pesato. Obrigada, querida. Per una previsione di spesa di 40.000 real, circa 10.000 euro. All'appello lanciato dal sindaco Ivado Dalla Costa, nel corso dell'indimenticabile giornata del rinnovo del gemellaggio fra Bassano e Nova Bassano del 29 luglio 2018, non è evidentemente caduto nel vuoto e siamo tutti ansiosi di vedere la concretizzazione di questo nostro sogno comune. Con amicizia, simpatia e rimpianto per la lontananza vi porto i saluti di tutti i componenti delle Arti per Via. Bassano del Grappa, 30 ottobre 2019, presidente del gruppo Gianni Pozzocco. E mesmo que a viúva do Antônio Basso, Dona Carmen, não queira aparecer, porque ela está e continua fazendo, já depositou o dinheiro para a PAI, então continua vendo a obra que o marido dela criou. Então isso é importante, isso também é um gemeládio. Eu aproveito para entregar oficialmente
esse livro, que tem na contracapa, tem a foto e a explicação da APAI. Ok? E dentro tem todas as fotos do L'Arte per Via, que está sendo vendido na Itália, para poder ajudar a APAI de Nova Bassano. Bem, primeiro, eu sou o vice-presidente da APAI, meu nome é Eduardo. Estou representando hoje o presidente Luciano Roncato, que hoje não pôde estar aqui, mas ele deixa pessoalmente todo um agradecimento a você e a todos que fazem sempre da APAI uma entidade que tem recebido um apoio ímpar nessa caminhada que ela tem em trabalhar com essas crianças especiais. Fiz questão de que toda a equipe estivesse aqui na frente, junto com o pessoal do Rotary também, que são nossos parceiros de sempre, né, de todos os momentos, junto aqui com a nossa diretora. E eu queria fazer uma referência a esse teu trabalho, de que mais do que nós só olharmos para trás, e isso é importante, a gente aprender com o que aconteceu e também a gente perceber um pouco o momento do mundo e também o momento do Brasil, né? De que o que aconteceu com os nossos italianos, alemães e japoneses também acontece um pouco com comunidades LGBT, com negros, também com imigrantes, não só no Brasil, em outros países também. E às vezes parece que o ser humano repete erros, repete equívocos, repete perseguições. E às vezes as pessoas, quando veem esse teu trabalho, como tu mostra, elas se assustam. Elas hoje aqui talvez, elas meu Deus, isso aconteceu, foi tão horrível. Está hoje também acontecendo e as pessoas vão se acostumando. E a gente nunca deve se acostumar. Por isso esse teu trabalho é tão importante e ele deve continuar sendo divulgado, sendo feito e que as pessoas percebam que não pode continuar acontecendo. Por isso é tão importante que a história não se repita quando ela está tão errada. Nós também fizemos cartas de agradecimento e gostaríamos de lê-las e depois de entregarmos para ti, para que sejam entregues na Itália. Uma é dirigida à senhora Carmen Landgrafe, é assim que se pronuncia. Na oportunidade que a cumprimentamos cordialmente, queremos agradecer a doação realizada em benefício da APAI de Nova Bassano, que contribuem muito para que continuemos atendendo com atenção e carinho a cada um de nossos alunos. Mesmo que um oceano de águas nos separe, um mar de solidariedade nos une em sua atitude. O gesto inicial do Sr. Antônio Basso, que proporcionou a criação de nossa entidade, mantém-se vivo em sua atitude, o que só prova o quanto o exemplo se propaga através da ação, o que esperamos reproduzir aqui, sempre na propagação do bem comum. Aproveitamos para lhe estender votos de profundo apreço e um convite para uma visita à nossa escola, que ficará feliz com sua presença. Em anexo, segue a relação de contatos da diretoria executiva da APAI e da direção da escola. Obrigado pelo carinho e confiança. Atenciosamente enviamos saudações apaianas. Então, essa está entregue. Nós enviamos essa relação com todos os e-mails e contatos para que possamos estreitar, inclusive, quando ela quiser fazer contato conosco, que nós também temos o contato, né? Para a gente ter um contato mais próximo. E vamos entregar um mimo, então, primeiro para ela, e depois eu faço a leitura da segunda carta. Então, nós vamos entregar um mimo, tá, para entregar para ela, e que a gente colocou. Crianças especiais são como borboletas, cores e formatos diversos. Algumas voam rápidas, outras nem tanto, mas todas se esforçam para voarem do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, única e especial.
E o outro, então, direcionado ao Learte Pervia, do qual você faz parte também, né? Learte Pervia, ilustríssimo senhor Gianni Pozzocco. Na oportunidade que o cumprimentamos cordialmente, queremos agradecer a ação realizada em benefício da PAI de Nova Bassano, que contribui muito para que continuemos atendendo com atenção e carinho a cada um de nossos alunos. O exemplo de vocês, unidos em realizar esse ato de solidariedade para crianças que sequer conhecem, demonstra o quanto o ser humano pode ser grandioso, se movido pelo ideal de fazer o bem, pois todo gesto que se move na direção de melhorar a vida dos que precisam de nós é sempre prova de que nossa própria existência tem um sentido. Aproveitamos para lhes estender votos de profundo apreço e um convite para uma visita à nossa escola, que ficará feliz com a presença de vocês. Em anexo também uma relação dos contatos da diretoria executiva da PAI e da direção da escola. Obrigado pelo carinho e confiança, com nossas saudações apaianas. Muito obrigado. Meninas, aqui a taça fica mais alta, fica melhor na foto. Eu dou as mãos do livro, que daí... Muito obrigado. Ali. A gente faz foto com... Tem muita lá. Aqui também. Seu Paulo. Obrigada. Convido agora a nossa escritora da casa, a professora Iris, que aqui também representa o escritor Arlindo Batistel. Bom, autoridades presentes, todos presentes, Kátia. Hoje é para a gente ter uma palestra de um escritor nascido em Nova Prata, chamado Arlindo Batistel, que você cita no livro Tase Sempre. O Arlindo Batistel e o Rovílio Costa trabalhavam juntos. E como nós pedimos, a Associação Veneta pediu esse espaço para você, porque era para ele estar hoje aqui, ele ficou muito contente de ceder o espaço para a Kátia. Eu falei sobre você como participante da Arte Pervia e como teu trabalho de pesquisadora. Ele tem uma coleção guardada, que ele não vai mais publicar, já está esgotada, e ele guardou, então, algumas coleções que a intenção dele é doar para quem fizesse bom uso. Né? E ele disse, acho que a Kátia vai fazer bom uso, vou doar uma coleção a ela. Tá? Então, esses livros aqui são vários, até gostaria de... Que nem criança quando ganha doce, né? Histórias e histórias e poesias, histórias e orações. Ele trabalhou muito. Ele e o Rovílio Costa. Duas Itálias, Storie e Frottole. E assim vivem os italianos. Você conhecia isso? Sim. Ele disse assim, ó, eu quero oferecer para a Kátia. A gente não pode não conhecer o Frei Rovílio, porque justamente, e ele, porque são, repito, são autoridades, é obrigatório tu começar a estudar por eles. Passaram a vida. Por um motivo ou por outro. Esses livros eu não tinha. Então, assim, eu levo com muito orgulho para casa,
porque no final das contas são livros que depois a gente não consegue mais, né? Porque não foi reeditados, estão esgotados, assim. E aproveito, o Ferrovilho foi quem criou a Este, que é uma grande editora de Porto Alegre, que tem uma grande parcela nesse livro. E quando eu fiz o Mordaça Verde e Amarela, o Ferrovilho me disse, não foi publicado por ele, foi publicado pela Palote de Santa Maria. Vem aqui, guriazinha, que eu quero um pouco de livro para vender na minha editora. Então, assim, quando eu falo do Ferrovilho, eu falo também dele, né? Porque justamente eles trabalharam sempre muito juntos nessas pesquisas, né? Muito obrigada. Eles são as autoridades nossas brasileiras em imigração italiana. Eu tenho uma caixinha. E ele disse, se é muito pesado levar para a Itália, disse para ela deixar e levar numa outra viagem o resto. Não, deixa eu falar outras coisas. Tem sempre lugar para levar livro na mala. Obrigada. Eu tenho uma caixinha. E eu convido, aproveitando a Marli, então, para fazer para combinar neste momento, né? Que também tem mais uma obra. O presente que eu te dou, que é o Polenta e Liberdade, que é um livro assim que eu chorei muito lendo, e ele é completo, ele narra a saga da imigração italiana. E ontem o Frei Arlindo me chamou, perguntando se eu já tinha lido, e eu disse que eu ia te presentear com o livro, e ele ficou muito feliz. Obrigada. É? Obrigada de coração. Vou apoiar aqui. Então, a pedido da Kátia, eu convido, então, algumas pessoas para que venham até aqui, que ela também tem uma lembrança para deixar. Convido o senhor prefeito, Ivaldo Dalla Costa. Todos de uma vez? Todos? Convido o vice-prefeito, João Paulo, presidente da Câmara de Vereadores, Antoninho, vice-presidente da PAI, Eduardo, e da Rotary, desculpa, a Venoba, o nosso presidente Juari. Eu trago de Nova Bassano um calendário, né, mesmo que seja de 2019, mas que também é uma obra que serve, quando é vendida, serve para obras, para custear obras de arte na Itália, em Bassano de Grappa. Então, é uma pessoa também, o Fulvio, que faz esse trabalho lá, com pinturas de 1800 e outras pinturas importantes de Bassano de Grappa. Então, trago no nome do Fulvio esse material. Um livro para deixar para a biblioteca, que também é um pouco da história de Bassano de Grappa, e ele me recomendou, tu dá para o prefeito, né? Eu amo Bassano de Grappa, não existe mais, esse aqui é relíquia, né? E ele me recomendou, dá para o prefeito, em mãos para o prefeito, está aqui, dei para o prefeito. Desculpem, porque tem bastante coisa que eu tenho que me organizar. Então, algumas fotos, eu quero deixar para o vice-prefeito, algumas fotos também de Bassano de Grappa, que são fotos antigas, sempre da mesma pessoa, chegam também esse material. Vai? Sim, eu sei que vocês conheceram, né? Sim, tem a bandeira, Olha, eu quero deixar uma para cada um, representando a história de Bassano de Grappa, ok? Para vocês colocarem onde vocês quiserem colocar na prefeitura, à disposição. Para a Venoba. Não, espera, porque tem ainda para a prefeitura.
o Mário Bozeto mandou para vocês do Gemeládio, as fotos do Gemeládio também, né? Mas o importante, prefeito, é que tenha o registro. Isso é importante, precisa ter o registro. E eu quero entregar para o Jari o calendário também, que eu entreguei antes, para vocês. Entregando para ele, eu entrego o que eu prometi para a Marli e para vocês. Desculpa se eu dou as costas para vocês. Que é um filme que retrata a história, basicamente, da imigração, porque retrata a história da Itália antes de virem para cá, que é muito difícil a gente encontrar. Então, assim, não vou dizer como termina um filme, porque vocês já sabem. Então, esse é o tipo de filme que termina quando a gente já sabe o que vai acontecer. Mas, assim, é um filme histórico muito, muito interessante para conhecer a história da Itália antes da imigração. Então, fica a responsabilidade de vocês de continuar essa história e contar essa história. E quero agradecer novamente pelo carinho de vocês comigo, como o ano passado, como quando a gente se encontrou em Bassano, prefeito, como a gente se encontrou agora, outra vez. E contem comigo para ser esse elo, essa ponte. Amanhã nós vamos estar na Escola Cobachini, né, Firleia? Com esse... Eu acho que... Se vocês depois parem para dar uma olhadinha nesses desenhos dessas crianças, leem com atenção o que essas crianças escreveram, que eu estou trabalhando com essas crianças lá. Isso foi fruto de uma oficina feita lá, onde eles estão falando que a gente aprendeu a fazer o mate, a gente aprendeu a dançar a dança do pezinho, porque aqui não tem só italianos. A gente absorveu a cultura gaúcha. Então eu contei um pouco dessas histórias para eles, e vocês vão ver na simplicidade deles o quanto eles entenderam o que existe al di là del mar. E isso é importante, porque eles vão crescer já conscientes que existe Nova Bassano. Não como muitas pessoas que, às vezes, até um tempo atrás, né, prefeito, até um tempo atrás as pessoas diziam, tu é brasileira branca, como é que pode, né? A gente não é, eu digo sempre brincando, a gente não é só futebol e oba-oba e carnaval. A gente é muito mais do que isso. Então, assim, aqueles desenhos, aquelas cartas representam isso. Parem um pouquinho para ler, para olhar, e vocês vão perceber a sensibilidade dessas crianças. São crianças de 8 a 10 anos, que a gente começou a fazer esse trabalho por causa do Gemeládio, né, Firley? E amanhã nós vamos levar para a escola e vamos depois, pelo que eu entendi, levar alguma coisa para lá também. Muito obrigado de coração a todos vocês.